pela primeira vez na história. O propósito desde o início, cumpre em paz. Bom, pela primeira vez na história, há quase 2 anos se deu início uma tal pandemia causada por um tal vírus, denominado muito rapidamente de SARS-CoV-2, e que seria responsável por causar uma tal doença, da qual se dizia mortal, e que convenceu praticamente a todos no mundo todo, pelo menos no começo. Pela primeira vez na história, o mundo inteiro parou num lockdown horizontal forçado. Se lembra? Todos fechados em casa. Pela primeira vez na história, o uso de máscara se tornou obrigatório no mundo todo e também pela primeira vez na história se fez uso de um tipo de teste não específico para diagnóstico de uma determinada infecção, de uma determinada doença. Não posso deixar aqui de dizer em relação às máscaras que não importava qual fosse nessa tal pandemia o material usado na cara. Qualquer um que se usasse na cara qualquer coisa escapava da multa, ficando claro que o que importava na verdade era o símbolo e não a proteção. As máscaras aí estavam para o vírus como uma rede de gol estava ou está para um mosquito. Bom, sobre esses testes inúteis que eu acabei de citar, com mais de 35 ciclos e aí mais de 92% de falsos positivos, é melhor nem dizer nada para não chover no molhado, né? Continuemos. Pela primeira vez na história, o estado de emergência foi renovado e renovado e renovado, mas sem nenhuma aparente emergência. Vale dizer que esse estado de emergência infinito se tornou normal, e o normal de antes, pelo jeito, não volta mais. Pela primeira vez na história, as mídias do mundo todo davam a mesma idêntica versão dos fatos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pela primeira vez na história, fizeram em 4 meses, o que normalmente se faz em 10 anos. Desenvolveram vacinas eficazes e, segundo os especialistas, sem efeitos colaterais. Uau! Incrível, não? Como a ciência evoluiu tão rápido de 2 anos para cá. Laboratórios farmacêuticos conseguiram um milagre de criar uma gestação perfeita em apenas 3 meses. Olha só que coisa legal. Esse é o milagre da ciência moderna. Pela primeira vez na história, tantos tratamentos foram ineficazes e tantos remédios não tinham comprovação científica. Pelo menos, e graças a Deus, as vacinas funcionaram, não é verdade? Pelo menos foi o que nos disseram. Senão teríamos todos morrido. Ainda pela primeira vez na história das doenças novas, cadáveres eram cremados, sem nenhuma autópsia, enterrados, lacrados no caixão, sem o consentimento dos parentes, e tudo por causa de um vírus RNA que pela primeira vez na história passou a ter o poder de contaminar um legista equipado. Pela primeira vez na história, pelo menos desde o século XVI, quando se iniciou a fazer exames pós-mortem, foi desaconselhado esse procedimento por organismos internacionais lá da Suíça. Pela primeira vez na história, assintomáticos foram tratados como doentes e transmissores do vírus letal 19, e milhões tiveram que cumprir quarentenas intermináveis. Pela primeira vez na história da medicina, médicos foram impedidos de trabalhar em ciência e consciência. Também pela primeira vez na história do bom senso e da coerência, um não médico, um tal biólogo aí na verdade, é a maior autoridade do mundo em procedimentos médicos, junto a um tal bilionário globalista produtor de computadores. Pela primeira vez na história da ciência, o contraditório foi proibido, sufocado e o pensamento único estabelecido. Qualquer autoridade médica científica que dissesse qualquer coisa contrária à narrativa era taxada de negacionista, novax, teórica da conspiração, um perigo à sociedade. Pela primeira vez na história, do cada macaco no seu galho, políticos eram os especialistas, já os médicos precisavam se explicar sobre o que, o como ou o porquê usavam de procedimentos e recomendavam remédios midiaticamente não autorizados. Pela primeira vez na história, para impedir as famigeradas desde o início da mais de 1 milhão de vídeos no YouTube foram censurados, desmonetizados e uma infinidade de canais derrubados. O que não é a primeira vez na história é a tentativa de estabelecer um documento que impede ao cidadão de ir e vir, restringindo sua liberdade individual dentro do seu próprio país, do seu próprio estado, da sua própria cidade. E que está sendo e será usado em larga escala em muito breve como instrumento de controle, de constrangimento, de divisão de classes, de proibições. Esse deixa passar que causaria nostalgia em Hitler é a única coisa de tudo que aconteceu até agora nesses últimos 2 anos que já tem precedente na história.
Qualquer judeu aí com mais de 80 anos sabe disso melhor do que nós. Uma grande parte dos seres humanos foram suficientemente amansados e doutrinados e, portanto, veem esse documento verde um instrumento, não um instrumento de controle para o mal, mas para o bem. Portanto, não só não se sentem limitados nas suas liberdades, mas anelam por ele. Uma grande minoria, ao contrário, vê além da doutrinação imposta pelo Estado e veem nesse inconstitucional documento um definitivo instrumento de coerção, submissão e controle totalitários. Interessante notar como tudo foi feito desde o início com um propósito: estabelecer a última fronteira da nossa liberdade, a implementação desse documento verde, do passaporte sanitário. Como diria o professor Raimundo, eu não devia, mas eu vou te ajudar. Imagine sua vida assim daqui a um ano, vinculada a uma série de obrigações sociais, partindo a cada 6 meses, ou de repente um microchip subcutâneo que libera aí um remedinho no organismo. Imagine que um dia, mas só daqui a um ano, ok? Não hoje, você chegue em um lugar qualquer, um shopping, por exemplo, e orgulhoso você mostra o seu Green Pass na entrada, mas o leitor não aceita, o leitor o reprova. Você se sente muito desconfortável, chateado, mas como uma pessoa muito educada e submissa, doutrinada, você acaba por ir embora. Na volta para casa, você decide ir a um restaurante, uma lanchonete qualquer, e de novo você não consegue entrar, o seu Green Pass está bloqueado. Você pensa, bom, eu estou com as vacinas em dia, o que pode ter acontecido? Bom, deixa pra lá, amanhã eu resolvo isso. Preocupado, no outro dia você vai atrás de saber o que aconteceu com o seu documento verde e descobre que tem uma restrição contra você ali. Diz então uma pessoa responsável, provavelmente um funcionário público, que seu Green Pass foi bloqueado por falta de pagamento de uma multa de trânsito, por exemplo. Você se pergunta, mas o que tem a ver o Green Pass com a multa? E o eficiente lá e motivado funcionário público diante de você responde: é que no último decreto-lei feito pelo governador fulano de tal, foi implementado o bloqueio do Green Pass por falta de qualquer tipo de pagamento de tributos municipal ou estadual. Ah, inclusive eu vejo aqui que você também não apresentou a sua declaração de imposto de renda. Enquanto você não regularizar tudo, seu documento de deixa passar permanecerá bloqueado. Ali, bem ali, pessoas começarão a entender tudo, os porquês de tudo, desde o princípio. Aqueles que creram que tudo era pelo bem comum, que os envolvidos nessa farsa toda estavam preocupados com sua saúde, verão que se tornaram reféns de seus próprios atos, de sua própria ignorância. Talvez nesse dia, estes se lembrarão que aqueles que protestavam insistentemente contra esse documento nas ruas, no YouTube, nas redes sociais, não eram loucos. Eles só estavam lutando pela liberdade deles e sua.